Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou ensinar você a fazer o Player Controller. Vou renomear esse sprite aqui, que é da parede. Então vai ser parede. E também pode ser um prefab, que depois a gente vai... Esse é só uma base para a gente trabalhar, só para fazer as colisões e alguns detalhes que a gente precisa entender primeiro aqui no game. Só para fazer os testes, né? Praticamente os testes que a gente precisa fazer para o jogo funcionar. Então eu vou criar um novo script. Esse novo script vai chamar Player Controller. Eu coloquei letra maiúscula P, Player, né? E C, Controller. Então, esse script vai controlar o seu personagem. Nós vamos controlar o personagem andando para frente, para trás, pulando. E a primeira coisa que eu vou organizar aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é configurar o pulo, como ele vai pular. Por quê? Porque é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar no game, porque o pulo é o que ele vai precisar fazer, é uma ação que ele precisa fazer, e ele precisa estar combinando com, a, com o movimento para andar, ir para frente, para trás e pular. Então, como a gente vai fazer? Como o personagem já está com o rigid body, agora nós vamos criar no script. Então, eu vou abrir o script aqui. Eu vou criar algumas variáveis que a gente vai usar durante o jogo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu tenho start, tenho void, update. E a primeira coisa que eu vou criar aqui é a gente precisa saber que ele vai pular. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um bool. Eu vou usar um private bool que é uma função, tá? Ela é uma função falsa e verdadeira. É uma função falsa e verdadeira. Toda vez que ela for ativada, ela vai dar um retorno, ela vai retornar se é verdadeiro ou falso. Então eu vou escrever aqui, geralmente eu vou usar private, é um bool, tá? Então ela pode começar já com bool, é uma função, né? E ela vai se chamar is grounded, quer dizer, está no chão. Está no chão. Então, lembre-se que eu expliquei que toda vez que você que tiver der esse erro aqui é porque está faltando as chaves. Então, colocando as chaves e aperta Enter, ela vai exatamente para o lugar que ela deve estar. Essa função ela precisa um retorno. Então, eu vou dar um return, tá? Aí você vê que já some o erro, né? Só que o erro continua aqui embaixo, tá vendo? Porque está faltando as informações. Então eu vou colocar, ela é um retorno. Por que eu preciso saber? Eu preciso saber o que está acontecendo aqui. Então eu preciso saber que como ele está no chão, ele precisa de um transforme, um objeto que vai dar a posição que ele precisa para a gente saber que ele está no chão. Então é um physics. 2D, que ele já está mostrando aqui, né? Aí eu vou colocar um overlap. Isso daqui, quando você clica aqui, ó, e coloca overlap, ele já aparece lá, tá vendo? Overlap Cycle.
overlap box. Eu vou colocar o círculo, né? E aí depois ele vai precisar de parênteses, né? Então aí nesse parênteses eu vou colocar um ground check. Ground, ground check. Deixa eu arrumar aqui. Tá. Ground check. Ground check. Aí depois eu vou precisar, como ele é um transform, então ele vai precisar, ele tem uma posição. Então eu clico pontinho, position, position. Aí depois eu coloco vírgula. Então eu preciso de um transform que ele vai apontar alguma coisa para baixo. E ele tem que ter é um círculo, né? Esse daqui vai ser um círculo, é um overlap, é um círculo, um pequeno círculo pequenininho que vai ter uma, um tamanho. Então esse é o tamanho, é 0,01 F, tá? Que é um float. E um float, vírgula, aí depois ground layer, e depois fecha parênteses e ponto e vírgula. Você pode perceber que essas duas variáveis aqui não estão, não tem aqui. Ela também não faz parte dessa overlap circle. Eu só estou acrescentando elas aqui porque eu vou criar elas em cima. Então, como é que eu faço? Vou criar um private, como eu expliquei no primeiro vídeo, é um, ela só funciona aqui dentro do script, né? Dentro desse script. E aí eu vou criar o nome da layer. Isso daqui, esse ground check, o ground layer vai ser uma layer mask. É também uma variável dentro do Unity. Então eu vou criar ela aqui, layer mask. Ela já existe, ela fica verdinha assim, é porque ela já existe. Layer mask e vai ser ground layer. Essa layer, ela funciona como se fosse uma colisão também. Essa layer, ela funciona igual uma colisão, é igual um collider. Toda vez que você quer atingir que essa máscara for atingida, ela vai, é, você pode fazer uma função, ela vai ativar alguma função. E a gente precisa também de um outro private aqui, que é private ground check. Transform ground check. Então eu criei um transform ground check que é um transform. Então eu vou usar esse transform para mim criar criar esse tipo de retorno, esse bool. Né? Então ele vai ser true. Se ele bater no chão, é true. Se ele estiver no alto, é falso. Corrigir aqui, position. Ah, deu errado. Então agora, o que eu fiz? Eu tenho o layer mask, que é o ground layer, que eu vou adicionar lá no editor. E eu tenho o private transform ground check, que eu vou adicionar lá. Eu vou só mostrar alguma coisa aqui que tem a ver com o private aqui, para você entender bem. Eu vou salvar aqui e eu já adicionei o script para o personagem, tá?
E só que você vai ver aqui que ele não tem variáveis que eu coloquei lá no script. Então, como é que eu faço? Como é que eu uso para você? Você vai ter que usar por exemplo, quando você lembra que eu falei para você que só pode ver as variáveis private dentro do script, e fora você não consegue, entendeu? Então tem um jeito de você ver os layers privado, né? As variáveis private dentro do script. Você vai colocar aqui em cima, você vai usar chamado Serialize Field. Quando você coloca SE, vai aparecer aqui Serialize Field. Aí você clica nele e coloca, sempre ele vai ficar sempre entre colchetes. E aqui embaixo também, só onde tem private, tá? Onde tem público não precisa. Se tá público, você tá vendo. Se não tá público, você não tá vendo. Mas por que que eu coloquei privado aqui? Porque não tem necessidade de ser público. Se fosse um layer mask que tivesse que ver em outros arquivos, outros scripts, eu até usaria. Por exemplo, eu posso usar public e utilizar o player controller em outro script. Por exemplo, eu posso usar esse mesmo layer mask em outro player, usando ela como público aqui. Se eu usar ela pública, eu vou usar em outro, por exemplo, se faz conta que você tem um inimigo, tá? E o inimigo usa a mesma layer do player. Então você pode usar public nesse caso. Mas como eu não tenho inimigo agora, eu não preciso fazer isso daí. Eu deixo isso para depois. Então eu quero ver esse layer mask ground layer lá no script. Então é importante eu colocar serialize field. Sempre quando você quer que um private apareça no editor, você coloca serialize field. Qualquer variável que você quiser que seja que você queira ver ela funcionando dentro do editor. Então algumas nem precisa, que é bool, algumas mesmo layer mask, nem precisam ser públicas. Então algumas podem ser públicas, outras não tem necessidade. Eu vou usar ela aqui dentro. Você vê como elas estão funcionando aqui. Aí o que acontece? Eu salvo e volto lá no editor. Aí quando eu voltar no editor, elas vão aparecer aqui embaixo, porque elas estão em serialize field, num campo serializable field. Então, agora no editor eu consigo ver as duas variáveis, tá vendo? Ground layer e ground check. O ground check é um transform, então é só colocar nele um game object empty, um empty game object, um vazio, né? Um objeto vazio, ele vai ser o nosso ground check. Agora como ele é o ground check, ele é um ground check agora, eu vou jogar ele dentro do player. Ele vai ficar dentro do player, aí eu vou pegar ele e vou colocar bem na ponta do pé aqui. Dar uma ampliada aqui, vou colocar ele um pouquinho para baixo da ponta do pé. Então vai ser o nosso ground check. Ele vai bater aqui nesse ground aqui e vai dizer que nosso personagem está no chão, tá? Aí o que que eu faço? Dentro do player, eu vou pegar esse transform e vou jogar ele dentro do ground check, tá vendo? Então ele está aqui dentro. Tá vendo que tem aqui a ground layer, tá escrito nothing? Se você abrir, ó, estão várias tags que a gente usa, ou várias layers que a gente usa dentro do layer, do script dentro do layer, aqui dentro, tá vendo? Ó, a gente tem a tag,
e tem a layer. A tag, nós podemos, pode ser o player, por exemplo. Eu posso usar sempre o player como player. Então é player. E o default layer não existe, tá vendo? Não tem. Tem o ground layer que eu coloquei, mas eu vou adicionar outro para você entender como faz. Você clica Add Layer e tá vendo aqui, ó, ela tá aqui, é só escrever. Então eu escrevo aqui Ground Layer e eu vou ver ela lá no Ground Layer. Aqui é o lugar que coloca layers, aqui sort layers e aqui tags. As tags você vai colocar aqui, tá vendo? Então eu tenho lá, agora ela vai aparecer ground layer. Aí eu, como é que eu faço para fazer o ground layer? O chão vai ser a nossa ground layer. Então eu sempre vou colocar, se ela tiver default assim, ó, aí, ou nenhuma, você vai colocar ground layer. Só o chão, tá? Onde é o chão. Então, por exemplo, no caso, todos os objetos que têm a palavra chão, eles serão ground layer. Então, se eu copiar, fazer outra igual, porque como ela é um prefab, tá vendo? Como ela é um prefab, ela vai ser sempre o ground layer. Mesmo eu copie ela várias vezes, ela sempre vai ser ground layer. Por quê? Porque eu coloquei aqui ground layer. Então, toda vez que você criar um prefab, você vai ter que colocar principalmente um prefab de chão, você vai ter que colocar o ground layer aqui dentro. Então, colocou o ground layer, agora o chão tem uma layer, aí eu vou inicializar, vou voltar ao script. No script, tá vendo? Eu coloquei um bool aqui, tá? E o que acontece? Ele vai retornar um true ou false. E aí como é que eu faço para descobrir se está acontecendo o true ou false? Eu vou colocar uma linha que é muito importante. Isso aqui também é muito importante no Unity para a gente saber o que está funcionando, o que não está funcionando, sem precisar fazer script. Entendeu? Sempre para fazer funções, você usa o debug log. Debug.log. Aí você põe ele entre parênteses. Aí você vai colocar o nome da função, tá? Que é is grounded, entre parênteses, depois ponto e vírgula. O que acontece? Toda vez que ele vai voltar, vai retornar para mim, toda vez que for true e falso. Tá vendo? No update. Porque o update ele faz um loop, né? Ele vai girando continuamente, sem parar. Já no start não tem como. O start é só uma vez que ele inicia. E o awake ele é antes do start. Então o debug log vai ser ativado no update, tá? Então eu vou salvar aqui e vou voltar para o game. Eu vou voltar agora pro editor e vou colocar um componente aqui que a gente precisa colocar, que é o console. Então eu vou colocar ele exatamente aqui, né? O console, ele vai ficar aqui para a gente ver o que vai acontecer na cena e eu vou iniciar o game. Então, iniciando o game, você vai ver aparecer o debug log aqui. Ó, tá vendo? Ele tá dando falso, porque ele não tá vendo que tem um contato. Não existe um contato, tem alguma coisa errada. Então, o que que a gente tem que fazer? Eu vou voltar, eu vou criar agora, vou colocar uma layer aqui. Uma layer não, vou abrir um, um console, né? Que vai ficar bem aqui embaixo para a gente ver o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, quando eu iniciar, vai
acontecer que não vai ver nada. Tá vendo? Falso, falso, falso. É porque tem alguma coisa errada, né? Então tá faltando layer. Então a gente vem aqui embaixo onde tá nothing e coloca ground layer, certo? Aí colocou ground layer lá, ele vai, a gente vai iniciar de novo o game. Ó, agora deu true. Então toda vez que eu levantar o boneco, ele vai dar false. Quando eu observo aqui embaixo, ó. Quando ele está no chão, ó, é true. Quando ele está no alto, é falso. True, quando está no... Isso daqui vai criar o que a gente vai precisar para fazer o boneco pular. Então a gente vai falar assim: se ele pular, ele tem que estar no chão. Para ele pular, ele tem que estar no chão. Ele não pode pular no ar. Entendeu? A gente, para a gente pular, a gente precisa de ter o chão. Então, para o personagem fazer o pulo, ele precisa estar no chão. Então, por exemplo, esse que é a intenção de eu criar o ground layer. Então você vê, ó, o ground check já está aqui, ele não precisa ter nada dentro dele, né? Não precisa ter nenhuma informação, apenas ele precisa estar dentro do player, exatamente no abaixo do pé dele, entendeu? Toda vez que o pé dele tocar no chão, ele vai dar true, e toda vez que ele estiver fora do chão, ele vai dar false. O personagem vai poder pular, correr e até, por exemplo, se pendurar na parede, por exemplo, se ele quiser. A gente vai criar um outro layer aqui que vai ser, por exemplo, no cantinho aqui, que por exemplo ele vai subir e ele vai poder escalar uma parede e assim por diante. Esse é os próximos vídeos. Eu vou fazer ele andar, né? Ele ir para frente, para trás e pular. Com pular a gente já fez o sistema para ele pular. Agora nós vamos fazer o sistema para ele andar e pular